2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, 7 e 8. Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6 e 8. Quem achou, puder ficar de pé para a gente fazer essa leitura, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Quem não achou, quem já achou, ajuda o seu irmão que está do seu lado para encontrar, para que a gente possa fazer menção desses grandiosos versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Ixi, desse jeito você não quer morar não. Aleluia. Quem achou, diga assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E quem não achou, diga assim: eu vou também. Aleluia. Passamos a lei que diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Verso de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E do glória a Deus poder acessar em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Glorifique e adore ao nome do Senhor nesta noite. Gostaria, pela misericórdia de Deus, trazer um tema para a palavra desta noite. Gostaria de pregar sobre os 4 tempos na vida do apóstolo Paulo. Repita comigo: 4 tempos. Mais uma vez: 4 tempos. Aleluia. Queridos, quando nós falamos de tempo, aleluia, é bem verdade que nós não gostamos de esperar. É bem verdade que a gente quer que as coisas aconteçam logo na nossa vida. A gente é apressado. Aleluia, a gente quer as coisas para ontem. Mas é bem verdade que todo crente, todo ser humano, ele passa por um tempo na sua vida, tempo este de espera. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem um tempo determinado, dizia, aleluia, o pregador Salomão, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Salomão, ele se expressa dizendo: porque tudo tem um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Tudo tem um tempo determinado na minha e na tua vida. Nada acontece por acaso. Alguém pode dizer assim: é sorte. Não, eu só encontrei uma sorte em toda a minha vida. E sabe qual é esta sorte? Aleluia, Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sorte não está em você jogar na Mega Sena para ganhar R$1 milhão. Não, a sorte é esta, irmão, que um dia alguém pregou a palavra para você e hoje você está aqui para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Há um tempo, irmão, na minha e na tua vida. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando do tempo. Existe 2 tipos de tempo: o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem
é chamado Cronos, o relógio. É bem verdade que o relógio, irmãos, ele não volta para trás. É bem verdade que já são 10 para as 9 e não vai voltar essas 10 para 9. Não tem condições, além do relógio voltar atrás e ser 8 horas da noite, não. Este é o tempo do homem, é o Cronos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também existe, irmãos, o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus e Deus é o dono do tempo. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se a tua bênção que você está esperando não chegou ainda, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar na tua vida, a tua bênção vai chegar. Assim Daniel fez. Daniel ele orou, ele jejuou, mas a Bíblia diz que a resposta só veio no tempo de Deus. Daniel até pensava que Deus não estava ouvindo. Quantas vezes é assim na minha e na tua vida? Você ora hoje, já quer que Jesus responda. Seria muito fácil, irmãos, aleluia. É aquela oração de Sedex, Você pensa que a bênção vai vir rápido? Não. Existe um tempo para que a promessa de Deus cumpra-se na minha e na tua vida. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim: espera o tempo. Olhe para ele e diga assim: espere o tempo. O tempo de Deus na sua vida. É bem verdade, irmãos, que quando eu falo do tempo de Deus, eu me lembro de muitos homens da Bíblia Sagrada, os quais tiveram que esperar o tempo de Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, de um homem chamado Caleb. Caleb, irmãos, ele teve que esperar, aleluia, 45 anos, para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. A Bíblia diz que quando Caleb recebe a promessa do Senhor, ele tinha 40 anos, o tempo se passou, aleluia, o tempo já estava avançado, e Caleb agora está com 85 anos, mas sabe o que é que Caleb faz? E eu sei com Caleb, é que Caleb, irmãos, aleluia, ele estava ainda com a sua força. Muitas vezes, quando passa o tempo, você esmorece na fé, aleluia, você até se esquece daquilo que Deus falou com você, e já não acredita mais. Mas Caleb não, Caleb estava com a sua mesma força de entrar e de sair, aleluia. Quando a Bíblia diz que Josué veio repartir a herança das terras, Caleb diz assim: olha, Josué, dá-me a parte da minha herança, porque eu recebi uma promessa da parte de Deus, e eu receberia a herança do Senhor. E ele disse: olha, eu já estou com 85 anos de idade, vocês não com 85 anos de idade, mas vocês já estão velhinhos. Mas Caleb, irmão, ele tinha uma força tão grande, e ele tinha uma força de Deus, que Caleb disse: olha, Josué, me dá a herança, porque Deus fez promessa para mim, e eu quero a herança de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo faz, que Deus te falou, que Deus te prometeu, mas Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria e confirmaria. Eu creio, irmão, que quando Deus faz uma promessa para nós, Deus vai levantar homens e mulheres para confirmar esta palavra, e esta palavra nós temos que guardar no nosso coração e esperar Deus cumprir a promessa. Aleluia. Você crê nesta noite que a promessa que Ele fez está em pé? Aleluia. Deus não é político em tempo de eleição. Está chegando as eleições aí, irmão. Aleluia, em outubro. Aleluia. Muitos políticos vão na tua casa e dizem assim: vote em mim, porque eu vou dar para você um saco de cimento, eu vou dar mulher de tijolo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitas vezes quando ele ganha, não vai nem na tua porta. E Deus não é assim, não. Deus não é político em tempo de eleição, não. Se Deus falou, é porque Ele vai cumprir. E a palavra diz, aleluia, do Senhor, que as palavras que o Senhor falou, elas não vão ser retardadas, mas se cumprirá. O apóstolo Paulo, irmãos, para a gente entrar na mensagem, ele estava no final da sua vida. Paulo, irmãos, aleluia, ele estava já esperando a morte. Aleluia, é bem verdade que Paulo, irmãos, aleluia, era aquele homem que antes de ser Paulo era Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja do Senhor, um homem, irmãos, que matava os crentes, que matava os cristãos, e a Bíblia diz que Deus pega agora este Saulo, aleluia, este perseguidor, e torna ele ser um Paulo, aleluia, e transforma a vida daquele homem, e diz a Bíblia Sagrada que Paulo agora ele vai sofrer por amor do Evangelho de Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz que Paulo prega a palavra do Senhor em várias determinadas, aleluia, em vários cantos, e a Bíblia diz que ele se torna um
missionário da palavra de Deus, mas Paulo agora está prevendo a sua morte. E Paulo escreve esta carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo. O que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo, mesmo sabendo que ele já estava prestes a morrer, ele agora, irmãos, aleluia, está relatando o tempo que ele passou na sua vida. Aleluia, o primeiro tempo, irmãos, que Paulo vai passar na sua vida é o tempo da luta espiritual. Aleluia, verso de número 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo: combati o bom combate. Aleluia, a luta espiritual é muito grande, irmãos, aleluia. Nós estamos aqui agora, mas no mundo espiritual há uma guerra travada. Aleluia, uma guerra, aleluia, travada para que a bênção do Senhor não desça sobre a sua vida. Você se lembra do mesmo Daniel, quando ele estava orando, a Bíblia diz que a bênção vinha para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia impediu, aleluia, que o anjo do Senhor viesse trazer a bênção. Mas o arcanjo Miguel, ele veio para batalhar. Nesta noite é noite de batalha espiritual, mas eu quero dizer para você que a bênção vai descer e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Combati o bom combate. É bem verdade, irmãos, que a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. Não, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes infernais da maldade. Aleluia! É a nossa luta. E nesta luta, irmãos, você tem que estar revestido das armaduras de Deus. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, aleluia, ele disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: revestivos de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, aleluia, do escudo da fé e da espada, que é a palavra do Senhor. Nesta luta espiritual, você tem que estar revestido das armaduras de Deus. Muitas vezes alguém vem discutir com você, alguém quer bater boca com você, mas não é aquela pessoa, não, aleluia, são os demônios usando a vida daquela pessoa, e você não pode bater boca, você não pode discutir. Entra na tua casa, dobra o teu joelho e apresenta a vida desta pessoa a Deus, e tu vai ver o que Deus vai fazer na vida dela. Aleluia, mas não peça para Deus matar, não. Tem muito crente orando assim, dizendo: Deus, mata ele, mata ela. Deus não vai matar, não, meu filho. Deus vai converter aquele vizinho que fala mal de você, aquele macumbeiro da tua casa, aleluia, aquele macumbeiro da tua vizinhança. Deus vai converter ele e vai salvar para a glória do nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: hoje é noite. Diga para ele: hoje é noite de luta espiritual. Aleluia, é noite de luta espiritual, irmãos, é noite de batalha. O primeiro tempo que Paulo vai passar na sua vida é o tempo de batalha espiritual. O segundo tempo, ele diz aí no versículo número 7: acabei a carreira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Trabalho. O segundo tempo que Paulo vai passar na sua vida é tempo de trabalho. Muitas vezes a gente quer uma bênção de Jesus, muitas vezes a gente quer, aleluia, que o Senhor faça por nós, mas será que a gente tem feito para Ele? Primeira coisa, irmãos, trabalhe para Deus, que Deus vai trabalhar para você. Muitas vezes a gente canta o hino da harpa: eu quero trabalhar para o meu Senhor, aleluia, deitado numa rede e dizendo que quer trabalhar para Jesus. Meu filho, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Trabalhe para Ele, irmão, trabalhe em prol do reino de Deus. Você já viu, irmãos, na Bíblia que Deus, Ele não chama desocupados. Não. Deus só chama aqueles que estavam trabalhando. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada, se você ler, você não vai ver Deus chamar homem desocupado. Quando Deus chama Moisés, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, no monte, aleluia, Horebe, o monte de Deus. Ele estava trabalhando, aleluia, não estava desocupado, e Deus chega para ele. De repente Moisés viu uma sarça pegando fogo. Aquela árvore que não se consumia pegava fogo. A lógica humana, irmãos, é que se uma árvore ela tocar fogo, se eu colocar fogo aqui nesta planta, esta planta ela vai queimar e vai se consumir. Mas quando Moisés viu aquela visão, a Bíblia diz que aquela sarça, aquela árvore pegava fogo, mas ela não se consumiu. Moisés olhou e disse assim: que coisa diferente, eu vou lá mais perto para ver o que mistério é esse. Quando Moisés
chegando, Deus brada do céu e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa, meu filho. Aleluia. Deus disse para ele: olha, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e por isso eu desci para livrar o meu povo. Eu quero dizer para você que Deus tem visto a aflição e Deus tem visto o teu gemido. Aleluia. Salmo de número 12 e verso de número 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Quando Deus não se levanta do seu trono, irmão, sai da frente. Aleluia, porque Ele vai, aleluia, operar milagres. Deus não chama homens desocupados. Deus chamou Moisés quando estava ocupado. Deus chamou Gideão quando estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Lá estava Gideão ocupado, trabalhava na panificadora do seu pai Joás. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo, ou seja, ele pegava o trigo, jogava para cima, mas ele estava no lugar errado, porque o lugar de malhar trigo não é no lagar, é na eira, um campo aberto. Mas lá estava Gideão trabalhando, e Deus olhou para ele e disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Deus olha para você, irmãos, aleluia, não como o homem olha. O homem olha para você e diz assim: aquele não vale nada, aquele não presta. Mas Deus olha para ti e diz assim: o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Olha por irmão que está do teu lado e diz assim: Deus é contigo, mulher e homem valente. Deus só chama aqueles que estão ocupados. Deus só chama aqueles que estão trabalhando. O segundo tempo, irmãos, que Paulo estava se referindo era o tempo de trabalho. O terceiro tempo, ele diz: guardei a fé. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Fidelidade a Deus. Deus requer a fidelidade de mim e de você. Muitas vezes a gente abre a boca e diz assim: Deus é fiel. E é verdade. Concordo com você. Mas será que nós temos sido fiel com Ele? Aleluia. Aí você diz: mas pregador, a palavra de Deus diz que mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Mas a mesma palavra de Deus diz, não entra em contradição, diz que os olhos de Deus, aleluia, estão procurando os fiéis da terra. Aleluia. Deus está procurando os fiéis. Aleluia. Deus está olhando lá de baixo, aleluia, e contemplando aqueles, aleluia, que têm sido fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Seja fiel, irmãos, aleluia, ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a última parte está escrita assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. O terceiro tempo que Paulo está passando é o tempo da fidelidade. Eu me lembro, irmãos, aleluia, dentro da Bíblia Sagrada, glória a Deus, a história de um homem por nome de Elias. Elias, irmãos, era um homem ousado por Deus. Era um homem, irmãos, que tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz que Elias, aleluia, no capítulo 19, ele está sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que quando Elias matou os profetas de Baal, a Bíblia diz que Jezabel se levantou com uma fúria muito grande. Aleluia, disse assim, mandou um mensageiro dizer para Elias: olha, me façam outros, aleluia, deuses, e eu quero ver se você vai fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que Elias teve medo e ele fugiu para o deserto. E quando chegou no deserto, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que ele liberou o seu moço. O moço voltou e ficou sozinho. Ele se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e disse: Deus, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. É muito fácil, irmãos, aleluia, a gente servir a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil você dar glória a Deus aqui, aleluia, tendo o seu armário cheio. Aleluia, é muito fácil você dar glória a Deus com saúde. Aleluia, mas eu quero ver se você é um verdadeiro adorador quando a situação difícil vem, quando a tribulação vem, quando a prova vem. Aleluia, é muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo vai bem, mas eu quero ver você adorar a Deus quando tudo vai mal, quando o dia mal chega na nossa vida. Aleluia, mas é nesse momento que a gente deve
Todos nós somos falhos. A Bíblia diz que Elias desanimou e disse: Deus, toma agora a minha vida, Senhor, porque eu não sou melhor que meus pais. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Elias desanima, ele dormiu debaixo de um zimbro. Mas a Bíblia diz que um anjo veio, tocou nele, e quando ele olhou na sua cabeceira, tinha pão e tinha água. Aleluia. Olha por irmão, diga assim: nesta noite tem pão e tem água. Se alimenta hoje. Aleluia. Se tu estás desanimado, hoje tem pão e tem água. Aleluia. Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo disse: olha para a mulher samaritana, me dá um pouco de beber desta água. A mulher samaritana olhou para ele e disse assim: olha, como é que tu, sendo judeu, me pede beber água que eu sou samaritana? Será que você não sabe que os judeus não se batem bem com os samaritanos? Jesus Cristo disse assim: olha, todo aquele que beber desta água, desta fonte de Jacó, vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará nele uma fonte que jorra da vida eterna. Deixa eu ver nesta noite se você já bebeu desta água. Levanta a tua mão aí, só aqueles que beberam desta água. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Elias estava naquela situação, Deus mandou pão e mandou água. E a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. E quando ele chega lá, ele se esconde em uma caverna. Quantas vezes, quando a prova vem, a luta vem, a gente quer se esconder. Mas não adianta você se esconder, porque para onde você for, irmãos, Deus vai estar lá. Aleluia. Muitas vezes você quer se esconder, muitas vezes você chega na igreja e diz assim: hoje eu não quero ter oportunidade. Eu vou ficar lá atrás, bem escondidinho, o pastor nem vai me ver. Eu vou me esconder da dirigente. Aleluia, nem vai me ver. Mas quanto mais você se esconde, irmãos, é quanto mais Deus está, aleluia, Ele contemplando, está olhando você. Não adianta fugir. Se você tem chamada de Deus, para onde você for, Deus vai no seu encalço. Aleluia. Elias tentou se esconder numa caverna, dizendo: aqui Deus não vai me encontrar. Mas Deus parou na porta da caverna e gritou dizendo: Elias, o que tu está fazendo aí? Sabe o que foi que ele disse? Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu tenho sido fiel. Aleluia. Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e só eu, Senhor, fiquei. E agora, Senhor, se me matar, não tem mais profeta. O erro de Elias foi esse, irmão. Aleluia. Pensar que ele era o único que era usado por Deus. Nunca pense, irmãos, que Deus só usa você. Aleluia, não, porque quando você pensar isso, irmãos, Deus vai levantar outra pessoa no teu lugar. Aleluia, aqui não existe melhor, todos nós somos iguais diante de Deus. Aleluia. Elias disse: Senhor, se eu morrer, acabou, não tem mais profeta para profetizar. Deus disse assim: sai para fora, Elias. E quando Elias saiu para fora, a Bíblia diz que passou 3 fenômenos naturais: fogo, vento e terremoto. Mas Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, e Deus não estava no terremoto. Mas de repente veio uma voz mansa, suave, uma brisa delicada. Aí Elias começou a ouvir a voz do Senhor. E sabe o que foi que Deus disse para Elias? Elias, volta pelo caminho que você veio, e você vai ungir 2 reis e um profeta. Mas por que o profeta, Senhor? O profeta vai ser no teu lugar. E eu quero dizer para você, Elias, você não é o único fiel na terra, não, porque tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem adoraram ao seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus conta com os fiéis. Quarto tempo é o tempo, irmão, da recompensa. Olha para o teu irmão, diga assim: aquilo que você tem feito para Deus. Vixe, irmão, aquilo que você não quer falar, não. Você está entendendo a mensagem? Se não quiser, eu vou voltar a pregar tudo de novo. Não se apresse para ir para casa, amanhã é domingo. Ninguém trabalha. Não fica olhando para o relógio, não. É? A Bíblia diz que não devemos se apressar em sair da presença do Senhor. Aleluia. Olha para o seu irmão agora, olha de profeta, olha na bloca do olho dele, e diga assim: o tempo da recompensa está chegando na tua vida. O quarto tempo, irmãos, é chamado o tempo da recompensa.
verso de número 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que vamos trabalhar para Jesus? Porque, aleluia, nós temos uma recompensa para recebermos. Aquilo que você faz para Deus, irmãos, está registrado. Tudo que você faz, irmãos, para Deus está registrado. E Ele vai te recompensar. Aleluia. Ele vai te recompensar. Aleluia. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Aleluia. No demais, irmãos, fortalecei-vos. Aleluia. Perdão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Aleluia. Que há uma recompensa para nós. Aleluia. Que nós temos que trabalhar para o Senhor. Aleluia. Dando o nosso melhor. Tem uma recompensa da parte de Deus para a sua vida. Aleluia. Aquilo que você tem feito para Jesus, Ele vai te recompensar. Aleluia. E a recompensa é uma recompensa espiritual. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tempo que você está passando. Aleluia. Mas eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, não tinha dado glória a Deus. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Aleluia. Você diz, pregador, você não sabe o que eu estou passando. Aleluia. Mas Deus sabe. Aleluia. Você não sabe o que foi que aconteceu comigo para me chegar aqui hoje. Mas você chegou. Aleluia. O inimigo não queria que você tivesse chegado, mas você chegou. Aleluia. Não sei se você veio aqui, aleluia, porque alguém te convidou. Não sei. Eu não sei se você chegou aqui só pela misericórdia de Deus. Aleluia. Muitas vezes você não tem nem força, aleluia, para vir para a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Ele é a tua força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando você não tem força, aí é o Senhor chega e te dá força, aleluia, para você caminhar. Eu quero dizer para você que não olhe nem para a direita e não olhe para a esquerda. Olhe somente para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu profetizo nesta noite sobre a tua vida que o tempo de cantar chegou. O inverno passou, a luta passou, a luta cessou, a prova já cessou, o vento contrário que estava soprando na tua vida, eu profetizo em nome de Jesus que o vento vai começar a soprar ao teu favor. O vento vinha contrário na sua vida e você não conseguia nem para frente, mas esse mesmo vento que estava soprando o contrário, Jeová vai dar uma direção a ele diferente, e este vento vai soprar para frente, este vento vai soprar para frente, e você vai receber da parte de Deus aquilo que você está pedindo. Fica o irmão aí dessa fundo musical para a gente aí, por favor. A Bíblia diz que Eliseu pediu um tangedor, né? Um homem que soubesse tocar harpa. Quando ele tocava, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre a vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia, louvado seja Deus. De tudo aquilo que já foi pregado nesta noite. Aleluia, tenha certeza, irmãos. Aleluia. Sai aqui com a convicção do seu coração. Aleluia, que o dia da sua vitória é hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje. É hoje, é o dia que Deus, aleluia, determinou, é o dia que Deus decretou a vitória na tua vida. Isaías 14, verso 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem impôs e validará, a sua mão estendida está. Quem impôs para voltar atrás. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Senhor, agora pela vida deste povo, Senhor. Está aí, Senhor, teu povo, Senhor, o povo que se chama pelo teu nome. A tua palavra diz, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar e buscar a tua face e se converter nos seus
noite. Aleluia, tu sabes, Senhor, tu conhece. Eu não conheço, mas o Senhor sabe que nesta noite eles venham sair daqui de força e vitória, que eles venham sair daqui fortalecidos, que eles venham sair daqui abastecidos, Senhor, pela tua palavra e com a convicção, meu Deus, que tu vai fazer algo impossível acontecer na vida deles. Eu profetizo, Senhor, milagre. Eu profetizo, Senhor, nesta noite cura. Eu profetizo libertação. Eu profetizo salvação. A tua palavra do Senhor, a tua palavra me garante, Senhor, aleluia, que o Senhor já tem abençoado. E quem é que pode revogar? Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu a sua bênção, diga amém.